Quartas-feiras, a presença de Kiko Savaia conosco hoje aqui na bancada do Jornal do Manhã para o seu entrevistado. Kiko, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Clemente, Eloy, Carlos Sena, o Gabriel. Prazer estar aqui a todos os ouvintes também. Mais uma quarta-feira, convidando aqui o Dr. Denilson para participar conosco. Bom dia, Clemente. Prazer estar aqui. Eu apresentar o Dr. Denilson, os ouvintes do Jornal do Manhã. Você tem o currículo dele, né, o Kiko Savaia? Sem dúvida, uma honra ter aqui conosco hoje o Dr. Denilson Alves de Oliveira, que é o CEO da Alves Oliveira Associados, diretor jurídico da Ciesp, tem uma larga experiência aí com várias formações acadêmicas e tem sido diferencial aqui da nossa região. O doutor Denilson constantemente aí tem apoiado muito, principalmente nesse momento de pandemia, Clemente, todas essas mudanças jurídicas que vêm ocorrendo aí no meio, não só dos empresários, mas também dos trabalhadores, de todas as classes sociais aí. Então o doutor Denilson é uma pessoa extremamente preparada para trazer as novidades jurídicas aí. Muito obrigado, viu, doutor Denilson? Doutor Denilson, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, tudo bem? Bom dia, Clemente, bom dia a todos. Obrigado, por favor, um pouquinho mais próximo ao microfone, por gentileza, é isso. Obrigado, Kiko, pelo convite, bom dia a todos. E vamos lá, vamos contribuir aí, trazer um pouco de conhecimento. Desde 2020, as pessoas, né, preocupadas com problemas, problemas financeiros, problemas jurídicos em razão da pandemia que aconteceu, pegou todo mundo, não muito de surpresa, mas sabia que vinha, mas não tão forte como veio. Para vocês, na área jurídica, isso também acabou afetando, aumentou o trabalho, diminuiu o trabalho, como é que foi, doutor, nesse sentido? Olha, para nós, eu posso aí fazer uma análise mais pela nossa realidade, né? A realidade do meu escritório. Foi chocante no primeiro momento, um desespero total aí dos nossos clientes, né, para se adaptar. Aumentou muito o nosso trabalho, isso é verdade, porque a gente o cliente passou a consultar muito mais, né? Nossa equipe, para nossa sorte, a gente já tinha uma política de home office, então adaptar foi fácil, né, para nós, mas a gente acompanha dos nossos clientes a dificuldade que tem sido o home office até hoje, né? O home office é uma mudança de cultura, é um procedimento que é novo, que praticamente não tem regulamentação, então nós vamos depender muito das interpretações dos tribunais. A gente tem regulamentado o teletrabalho, mas isso foi antes da pandemia, e o home office é uma espécie de teletrabalho, então é uma novidade. Eu até tenho observado, assim, dentro dessa linha de novidade, né? Ou seja, ainda não tem nem decisões jurídicas. Porque, Clemente, eu estou vendo o seguinte, o que é o home office, até que horas que ele vai? Que a grande dúvida é o seguinte, às 9h, eu posso chamar um funcionário lá para tirar uma dúvida? Eu entendo que o home office é 24 horas. Acho que esse é um cuidado que os empreendedores, ouvintes devem ter, de tentar entender que o home office, é isso mesmo, doutor Denilson? Exatamente. Ele também tem que seguir os padrões de horários para não ter problemas futuros, né, com a justiça, né? Eu estava conversando com o Kiko um pouco antes, a gente vive aí uma lacuna, né, e isso gera uma insegurança jurídica muito grande, que o bom senso tem que prevalecer, né? O home office, o trabalho que você exercia dentro da empresa, você vai passar a exercer na sua casa. Então as regras têm que ser cumpridas, as mesmas regras, né? Eu fico imaginando uma outra coisa, doutor, que de repente aquele funcionário que realmente é profissional, ele está voltado para a empresa que ele trabalha, ele gosta daquilo que ele faz. E tem aquele que não está tão feliz, que não está tão satisfeito, não vai muito com o perfil da empresa e de repente tem aí uma forma maior de acabar indo para uma decisão judicial para buscar aí um direito que muitas vezes ele nem tem, mas em razão do home office ele acaba provando por A mais B que ele trabalhou fora do horário, que tem direitos. E aí, como é que fica a situação? Prevalece o bom senso ou não? Aí o caso é sentar na frente do juiz mesmo? Eu acho que essas demandas vão surgir hoje ainda. O que tem acontecido muito são demandas de assédio moral, né? Que é aquele líder que já tinha o costume de muitas vezes ser mais agressivo com o seu empregado, agora tem feito isso pelo WhatsApp, tem feito isso, né, de forma virtual. Facilitando a prova. Facilitando a prova, exatamente. E a prova, isso, né, está aprovado.
E aí entra não só o assédio moral, como o assédio sexual também, né? Que infelizmente hoje parece também, que um pouco menos, mas existe ainda, né? Existe. A gente sabe E eu acho que as empresas precisam saber o que os seus supervisores estão falando com os funcionários em casa, porque em última instância é a empresa que vai ser responsabilizada, né? Ela que é responsabilizada, depois ela pode entrar com uma ação regressiva, né? Mas isso é sempre complexo. O que seria, doutor, uma ação regressiva? Vamos dizer, o supervisor que pratica um assédio moral ou um assédio sexual, né? Quem vai ser condenado é a empresa, mas a empresa tem o direito de pleitear que ele ressarça a empresa, ou aquele que causou o dano possa ressarcir a empresa. Então, isso é uma coisa que às vezes os empregados acham, não sabem. Eles acham que, eu posso fazer, que quem vai pagar é a empresa. Não, a empresa vai pagar, mas pode vir pleitear aí o recebimento dele, se ficar comprovado de que ele agiu em desconformidade com as regras da empresa. Ô Clemente, um ponto que eu estava vendo do home office, que eu acho assim até meio estranho, que a empresa tem que pagar o custo da energia elétrica para o funcionário em função dele estar usando a residência dele como aporte para o equipamento dele. Isso, como é que é, doutor Denilson? É porque não é fácil provar que houve um aumento de custo, né? Não só isso aí, né, Eloy? Inclusive teve aqui a juiz do trabalho, aqui, doutor Antônio, esteve aqui há pouco tempo, e falou sobre isso também, como também falou, que a empresa é obrigada a oferecer ao funcionário condições para que ele possa exercer a função dele em home office, né? Reformar a casa dele? Tem uma série de equipamentos, isso é uma coisa que tem uma discussão muito grande também, né? Porque, na verdade, por exemplo, hoje em dia, para poder fazer o home office, aliás, na maior parte das vezes ele só pôde acontecer por conta da tecnologia, né? Internet, computador, tablet, celular, inclusive existe uma discussão nesse sentido, né? Uma vez que o funcionário está em home office, a empresa, teoricamente, também tem que fornecer o equipamento. Esse suporte. Isso, exatamente, esse suporte, né? Mas é importante a gente desmistificar um pouco isso. Porque nós temos que entender que o home office de agora, ele não é um home office que foi escolha da empresa. Sem diferente do teletrabalho, que foi estabelecido em lei, que estabeleceu as regras, o que é que eu tenho que dar para o meu funcionário. O home office que nós vivemos hoje, em momento de pandemia, ele foi uma exigência que foi feita para guardar a saúde do próprio trabalhador, né? Então, é claro que não vão ter as condições ideais para isso, e o que a gente tem sempre dito é preferível que você coloque o seu colaborador em home office, mesmo que você não tenha as condições de dar toda a infraestrutura para ele, do que você deixar ele em risco dentro da empresa, do ambiente de trabalho. Que inclusive uma situação que aconteceu no interior do estado de São Paulo com uma afiliada de uma rede de televisão, onde essa afiliada teve que praticamente fechar os seus escritórios por causa de um surto da empresa, do ambiente de trabalho. Que inclusive uma situação que aconteceu no interior do estado de São Paulo com uma afiliada de uma rede de televisão, onde essa afiliada teve que praticamente fechar os seus escritórios por causa de um surto entre os funcionários. Ficou todo mundo de quarentena e eles praticamente tiveram que fechar o escritório porque não tinha mais funcionário para trabalhar, né? Exatamente. Então, essa questão do teletrabalho, do que tem que ser fornecido, vai ser muito discutido ainda. A gente sabe que é uma insegurança jurídica, porque vai depender da interpretação dos tribunais, né? Não tem interpretações ainda suficientes para a gente poder assegurar o que tem que ser feito. Por isso que tem que se usar o bom senso. Sem dúvida. Né? Eu acho que essa discussão que está tendo aqui, ela precisa ser ampliada, inclusive com relação, fica a dica aqui, para a gente ampliar até dentro do Desenvolve, porque precisa se trocar informações sobre as boas práticas. O que é que eu acho que a grande palavra nesse momento são boas práticas. Como é que eu posso procurar saber se o meu trabalhador está bem, né? O que eu dei o meu máximo, eu como empresa dei o meu máximo para colaborar. Eu acho que essa é que é a questão principal. E para a classe do empresário, doutor, como é que fica, hein? Estou vendo aqui você é graduado, pós-graduado em Direito Empresarial Tributário. Como é que está a vida hoje do empresário quando se fala de problemas jurídicos, principalmente o atraso em impostos, a falta de dinheiro para pagamento, para cumprir com os compromissos de cada empresa? Clemente, a situação dos empresários, de uma maneira geral, é claro que um ou outro setor acabou se saindo bem nessa pandemia, mas é uma situação muito triste,
sabe? O empresário, ele acorda com uma sensação péssima, o que vai ser de mim hoje, né? Então, tem sido muito difícil. O comércio sofre demais, né? O comércio que não é online, o comércio tradicional. É o comércio físico, né? Físico, né? Que gera emprego. Para o trabalhador, muitas vezes, deixar um cara em home office, uma pessoa em home office, sem estrutura dentro da casa dele, é muito pior do que ele estar trabalhando na empresa, né? E algumas atividades não tem como ser home office, né? Então, para o empresário, é um momento muito difícil de adaptação, sofrem demais. O psicológico do empresário está muito abalado. A gente tem acompanhado isso. E eu acho também, me perdoa, doutor Denilson, que o problema, em cima da sua pergunta, Clemente, é que você imagina o nosso país, quantidade de leis que existem para serem cumpridas. A pandemia, em uma semana, publicou uma série de novas legislações com relação a impostos, a questões trabalhistas, a tudo isso. Além disso, o empreendedor com o seu comércio fechado. Então, para funcionar a cabeça ali, realmente acho que foi muito difícil, né, doutor? Está sendo muito difícil, né? É muito desafiador, né? É até bom, até tocar no assunto, que quando se trata de um comerciante, que ele tem reserva, ele sabe que ele precisa guardar dinheiro, vamos usar esse termo bem direto mesmo, guarda dinheiro para poder contar com reposição de estoque, pagar funcionário, pagar impostos, pagar aluguéis, enfim, né? Ele tem condição de pensar no futuro dele, ver a pandemia. Logicamente, aquele que não teve essa reserva acabou fechando. Se ele acabou fechando, ele vai ter que demitir funcionário. Se ele demite funcionário, ele não tem dinheiro para bancar a rescisão do funcionário. Eu fico imaginando como é que foi essa situação. E no Brasil, infelizmente, sabe que a situação foi muito mais do que a gente imagina, né? Eu acho que é um desrespeito até, né, Clemente, ao próprio empreendedor. Tem um problema jurídico que é a insegurança jurídica. Como é que acompanhamos no último final de semana em São José, o prefeito Felício fez um decreto, as pessoas se organizaram para não trabalhar. Aí, algumas horas depois, vem uma decisão do tribunal, volta a trabalhar. Algumas horas depois, cancela. Eu fico pensando na prática, que eu falo pro meu funcionário? Olha, fica em casa, não viaja, espera, vamos ver. Então, assim, nosso país precisa produzir. Não dá mais tempo para a gente ficar esperando. E essa insegurança jurídica, que acho que é um tema que o Desenvolve Vale vem batendo bastante, né? O doutor Denilson é membro, conselheiro do Desenvolve Vale. É um dos pontos desafiadores para que a gente possa valorizar os geradores de emprego, os trabalhadores, toda a classe da cadeia produtiva. Acho que esse é um desafio muito grande no nosso país, Clemente, esse ponto que você está tocando, viu? Com certeza. Hoje consegui a presença na entrevista do Kiko, a presença do doutor Denilson Alves de Oliveira, CEO da Alves Oliveira Advogados Associados. A hora. Agora, houve no Brasil muitas mudanças impactantes no ponto de vista jurídico, por exemplo, na área de eventos, as pessoas continuaram pagando seus impostos, mas sem trabalhar por praticamente mais de 15 meses. Também na área do turismo, cancelamento de passagens aéreas, viagens, shows, enfim. Como fica a situação, doutor? Bom, as autoridades, sejam elas municipais, estaduais, federais, elas precisam olhar para esses empreendedores, para esses setores que estão sofrendo mais com a pandemia. E a gente precisa que seja criado uma política de auxílio a esse empreendedor. Nós não podemos esquecer que é o empreendedor, né, que é o empresário que gera receita para o Estado. É por meio do empresário que nós geramos emprego, diminuímos a criminalidade, porque tiramos as pessoas das ruas, né, damos ocupação. E eles precisam ser apoiados, ter um retorno do seu imposto que é pago. Eu acho que esse é o momento de se olhar pro contribuinte principal ali, o empregador, e desenvolver uma política própria para cada setor. Não dá para não seria o auxílio emergencial, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Até porque os valores são muito aquém do que deveriam, né? A gente tem que tomar cuidado, porque a maioria dos nossos auxílios, eles são empréstimos, né? Então, você está endividando a empresa que vai depois... Tem o emergencial que é dado ao trabalhador, mas as políticas que foram criadas para os empresários são políticas de empréstimo, são políticas... Quem vai pagar a conta, então, é a classe empresarial, seria isso? E eu acho que tem que só trazer aqui um assunto que é importante disso, Clemente, porque é o seguinte, hoje, o cidadão que quebrar, não conseguir arcar
e por um motivo muito justo que não dependeu dele, quer dizer, pandemia, enfim, ele pode ter a sua vida enrolada por muito tempo, proibido até de empreender novamente, diferente de alguém que agiu de má fé. Eu acho que a gente tinha que fazer um apelo aos legisladores para tirar esse peso. Por exemplo, alguém de eventos com 15 meses sem faturamento, como é que vai conseguir? Setor de turismo, hotelaria, a parte aérea, sim, e etc. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, quando uma pessoa quebra, quem quebrou foi a empresa. Ele continua limpo para ele poder seguir a vida dele. Ah, mas e se for por má fé? Aí já é outra coisa. Aí ele vai responder pela má fé, não porque ele quebrou a empresa. Então, acho que esse ponto é importante, como o doutor Denilson colocou, das autoridades olharem para isso. Porque o cidadão hoje que aparecer nos cadastros aí online como falido, praticamente ele não pode fazer mais nada. Sim. Então, um ponto de importância e relevância que a gente tem que analisar mesmo, né? Não, com certeza. Quando a gente pega o pequeno e o médio empresário, nem como falido ele aparece, né? Porque ele não consegue nem falir. Né? Ele simplesmente fica com milhões de dívidas no CPF dele, porque um processo de falência é caro. Então, você tem muita coisa que precisa ser ajustada. É claro que eu acho que o que mais vale dessa pandemia é essa reflexão, a importância do empreendedor entender que o mercado de trabalho mudou, né? Cada vez mais as pessoas estão empreendendo, não porque querem, porque tem que ser assim. A carteira assinada está cada vez menor. Sim. Doutor, para fechar com o senhor aqui essa entrevista aqui, virou moda agora a segurança digital, que tem lei específica para isso agora, a tão falada LGPD, e certificação de segurança digital, que todos falam, mas poucos sabem o que é de verdade, e agora tem uma lei para isso. O que seria isso? Está por dentro dessa informação? Eu acho que é muito importante informar o ouvinte, né, Eloy? Que agora tem... Tudo que você coloca agora, se você fizer errado, a resposta vem na justiça. É isso, doutor? Mas não é, né? Falar de LGPD, mas não LGPD é um tema bastante extenso, né? A Lei Geral de Proteção de Dados. Se quiser, a gente marca uma nova conversa e conversamos mais por quê. Mas eu vou dar um briefing do que é a LGPD. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem para proteger os dados de nós, pessoas físicas. Tá? Eu acho ela de uma suma importância. Ela já segue a Lei de Proteção de Dados Europeia. Então, foi implantada agora no nosso país. Porque todos nós estamos vendo o que está acontecendo com os nossos dados. Você coloca os seus dados no Facebook, né, ou qualquer outra plataforma, e de repente o cara está vendendo seus dados. E você mesmo não está sabendo para quem que ele está vendendo, o que vão utilizar. E pior do que isso ainda, né, doutor? Agora, essa semana mesmo, a gente teve a informação de que vazaram alguns bilhões de dados de contas de e-mail, né? Com informações pessoais. Ou seja, as empresas que deveriam guardar esses dados de forma correta, com segurança, não fizeram isso, né? Senão a gente não teria esse tipo de vazamento, né? Só que essa lei é uma lei que ela tem uma multa muito grande que ainda não está sendo aplicada. Porque a lei está vigente, mas as multas ainda não. Para cima da empresa, né? Para cima da empresa. Então, a empresa terá multas altíssimas para ser pagas. Então, elas precisam se adequar, precisa ter procedimento comprovando que ela faz tudo o possível para a segurança desses dados. E quando a gente fala dados, gente, nós não estamos falando só de dados digitais, tá? Um papel deixado sobre uma mesa com todas as suas informações, ali tem seus dados. Isso não pode chegar alguém lá, bater uma foto e sair com os seus dados. Então, quando alguém tira uma cópia da sua habilitação para você adentrar em algum local, você tem o direito de saber o que vai ser feito com aquele documento depois que você for embora. Aquilo vai ficar registrado? Não, né? e esse é um problema. Os condomínios aqui de São José é um desabafo, viu? Tem alguns condomínios que eu vou bastante por algum motivo de pessoas que moram ali dentro. Toda hora que você chega ali agora, estamos de novo fazendo a recertificação dos que entram. Um novo cadastramento. Novo cadastro. Uma hora pede seu documento, pede tudo. Eu acho que essa proteção de dados ela é importante. Fora que depois ficam te ligando 8 da noite para vender plano de celular. Exatamente.
Fora do horário, né? Muitas vezes do horário estipulado, né? Que é um horário que a lei estipula, né? O pessoal ligando agora 8 horas da noite. 8h30, né? Isso parece que ninguém vê, o Clemente. Operador celular também, todo dia estão ligando 10, 15 vezes, né? Você não quer, ligou uma vez, não quer, espera 15 dias, mas 15 dias. Liga uma vez, daqui a meia hora liga outra vez. Ô, Clemente, são 10 ligações por dia. Mas é porque agora eles estão utilizando um sistema automático, né? Para fazer, outro aspecto que eu acho que até cabe uma discussão num outro momento. Meio que para forçar os funcionários a não ficarem parados, tem um sistema que fica discando automaticamente. Por isso que é muito comum hoje você receber uma ligação, você atende e aí às vezes entra uma gravação, alô, ou então aquela clássica, alguém aí, e depois cai a ligação. Por quê? Porque existe uma plataforma digital que faz essa discagem e transfere a ligação para um funcionário. E será que quando a gente responde, também eles gravam lá ou não, para saber quem respondeu ou não, né? Eu acho que nós estamos vigiados 100%. 100%, né? Ô Clemente, tem uma história que diz que um celular desligado, e o que nós estamos conversando aqui, ele tem uma tecnologia que ele capta. Então, se a gente ficar falando aqui de carro, mais tarde nós vamos começar a receber propaganda de carro para comprar. Você entra no Google, então nós estamos vigiados, nós estamos num Big Brother. Mas você sabe o que é pior, Kika? Que você deve ter autorizado isso em algum daqueles aceites que você deu. Aquilo, dei aceito. E aí tá acontecendo isso. Doutor, então é um assunto que realmente ainda é muito de início ainda. Então muita coisa vai acontecer pela frente com relação aí ao LGPD. A única dica que a gente já deixa aqui é que a gente tem acompanhado, as grandes empresas já a grande maioria se adaptou, né? E já implementou a LGPD nas suas em todos os seus setores. Os pequenos e médios não estão se atentando a isso. Mas a pessoa física não tem conhecimento de causa, doutor, como fica? É como eu estava comentando com o Kiko, eu acho que a LGPD vai acontecer como o Código de Defesa do Consumidor. Ainda o consumidor ele vai começar a aprender os seus direitos. E depois que ele aprende seus direitos, ele vai exigir. Então, a empresa que não estiver apta aí, né, com todos os procedimentos E as multas são altas, né, são doutor? altíssimas. Aconteceu com ele e aconteceu comigo também, não sei se já aconteceu com alguém, com dos ouvintes, nas farmácias agora, porque farmácia é outra coisa também enjoada para comprar agora, né? Eles têm 300 credenciais que você tem que fazer para conseguir o desconto. Só que agora, pela lei LGPD, tive que colocar as digitais lá. Mas você não tem que colocar, tá aqui. Então, mas me fizeram colocar lá. Olha. Mas não precisa, não é obrigatório. Diz que era por causa dessa lei aí. Que coisa, não? Não é obrigatório, doutor Denilson? Exatamente. Isso é importante o contrário. Para os ouvintes, né? Exatamente é o contrário. A LGPD, ela faz o inverso do que estão dizendo que faz. Aí. Ela não vai obrigar, ela vai dizer o seguinte: não, eu não vou dar os meus dados, eu quero saber por que você quer minha digital. Por que você, farmácia, precisa da minha digital? Qual a lógica disso? E o mais importante, de que forma você vai proteger as minhas digitais aqui no seu sistema? Saber que alguém não vai extraí-la daqui, né? O assunto é muito interessante, mas infelizmente nosso tempo acabou, doutor Denilson.